Olá, boa noite. É sempre um prazer muito grande estar com vocês. Nosso tema de hoje, da noite de hoje, é atitudes mentais positivas. E nós vamos pensar juntos, nós vamos conversar sobre quais atitudes podem desenvolver em nós um nível maior de resiliência, tranquilidade, vitalidade e saúde. É um tema muito interessante. Mas antes disso, convido vocês a fecharem os olhos, convido vocês a permanecer no silêncio, na quietude, sentindo apenas a sua presença, fazendo esse centramento para que possamos harmonizar de dentro para fora, para que possamos perceber as flutuações da nossa mente e, com isso, assentar um pouco mais a nossa mente, aquietando o nosso corpo. Ao fechar os olhos, as nossas percepções ficam mais refinadas. E assim, podemos perceber a verdadeira natureza do que se move dentro de nós. Convido vocês a experimentarem a respiração de uma forma mais profunda. Inspirando, expirando, sentindo essa pausa, sentindo profundamente a sua capacidade de relaxar, de se regular e de alterar estados de agitação para estados de quietude. Observe-se, contemple-se, respire. E então, nessa pequena pausa, provocamos alterações significativas. Podemos então, muito devagarzinho, abrir os olhos. Vamos abrindo os nossos olhos. E sentindo completamente toda a nossa potência, toda a nossa capacidade, toda a nossa vibração, toda a nossa vitalidade e toda a nossa presença. Então, eu pensei muito sobre esse tema, porque esse tema, ele é o assunto de todos os dias. Todos os dias, quando nós levantamos da cama, que a gente abre os olhos e se depara com o cotidiano que se inicia, a gente tem algumas escolhas. Uma delas é imaginar, meu Deus, como está difícil, como é desafiador, e começar a se sentir incapacitada, incapacitado, frustrado, e se depauperar diante dos desafios. A outra possibilidade é dizer, vamos lá, é o que temos para o dia. Nós sabemos que nós estamos enfrentando, não só nessa pandemia, mas a própria situação de estarmos reencarnados é desafiadora, porque nós estamos numa grande escola, onde a função é, de fato, treinar a gente para que a gente possa sair dessa experiência com maiores talentos. E eu pensando sobre esse tema, em qual ponto que eu ia trazer, qual o ponto nevrálgico dessa história, desse tema de hoje, e eu me lembrei da própria história hindu, que a gente sempre fala aqui, e que a gente roda, mas a Bhagavad Gita vem como pano de fundo, porque essa foi a intenção dos sábios hindus, quando escreveram a Bhagavad Gita, essa canção do Divino Mestre, esse diálogo entre Krishna e Arjuna. A intenção era trazer pedaços de experiências do cotidiano, através de uma história muito bem contada, porque é muito detalhista, e fazer com que a gente entendesse que o que a gente sente como mortais, fisicamente falando, e como imortais, no sentido perispiritual, espiritual, que tudo que a gente experimenta, Arjuna experimentou. Arjuna era um príncipe, era um menino com dons transcendentais na mitologia hindu. E, no entanto,
diante de uma guerra que ia se iniciar, ele também ficou temeroso. E a Bhagavad Gita, logo no primeiro capítulo, ela vai retratar o dilema de Arjuna, o medo de Arjuna diante de uma situação desafiadora, que naquele momento era uma guerra, onde ele ia ter que enfrentar alguns parentes, que a gente já falou sobre isso aqui, que o pano de fundo, na verdade, é o próprio confronto entre o ego, o que eu entendo como sendo meu individual, e o self, a minha porção espiritual. Então, a Bhagavad Gita traz esse momento em que Arjuna treme de medo, porque ele não sabe se aquilo era uma boa ideia, se ele tinha tônus espiritual para entrar naquela guerra fraticida, porque tinha parente dele, tinha irmão, que ele não sabia que era irmão, fazendo parte do exército inimigo, e ele não queria esse tipo de karma para ele, né? E aí tem um momento da Bhagavad Gita que é muito, e marcou a minha vida, e marca, e sempre quando eu estou diante de um desafio eu me lembro, que é o momento em que Arjuna cai de joelhos diante de Krishna, abatidíssimo, porque a mente dele estava identificada somente com as possibilidades negativas daquele embate que ele ia ter que enfrentar. Deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês exatamente essa cena. Nesse momento, Arjuna, esse de bigodezinho aqui, esse agachado, ele diz assim: Krishna, você não está me entendendo. Krishna, eu estou com medo. Eu não quero ir para essa batalha. Isso treme meu corpo. A minha mão está tremendo. Os meus pelos estão eriçados. Eu estou suando. Meu coração se agita. As minhas pernas não estão me sustentando. E ele não consegue ficar sustentado em pé. Ele se curva e Arjuna ali demonstra que ele se identificou com a parte humana, com o ser humano, com o ser material. Ali ele está absolutamente identificado com a sua natureza humana, que é limitada, que tem um ego, que tem uma preocupação em não ser mal visto pelos familiares, em ser aquele menino bonzinho. E nesse momento, que Krishna levanta a mão e diz para ele: como você pode se abater assim? Você está se esquecendo da sua natureza divina, ó Arjuna? Você é filho de Kunti? Você é filho de um homem nobre? Você tem um caminho espiritual? Você tem uma alma imperecível? E isso, nesse exato momento, em que Krishna ergue o braço e traz a autoridade de um ser transcendente que também já tinha experimentado esse momento de identificação com medo, com a limitação, e que tinha superado, com a autoridade de quem já superou esse momento, ele faz Arjuna se erguer e que ele é um ser transcendental. Nesse momento e em muitos outros momentos das nossas vidas, nós estamos assim, com as pernas, com o tronco curvado, porque estamos identificados somente com o que é perecível em nós, com o que é humanamente material em nós, com o que é limitado em nós. E não tem nada de errado, porque isso vai acontecer. Aconteceu com Arjuna, né? Por que não aconteceria conosco? Mas a Bhagavad Gita traz exatamente essa cena para que a gente entenda que assim como Arjuna conseguiu se erguer através de um comando da autoridade de Krishna, também devemos nos lembrar que nós somos potência, que nós somos seres com competências espirituais. E na nossa vida, em muitas situações, nós vamos estar, muitas vezes, somente identificados com esse lado sombreado. Nós vivemos num planeta onde nós estamos, e sobretudo nesse exato momento pandêmico, nós estamos absolutamente cercados de notícias ruins. O nosso sistema já está sobressaltado, nosso sistema nervoso está sobressaltado, nosso sistema de defesa está ativado, esperando alguma tragicidade, alguma catástrofe, porque a gente liga a televisão e é só isso que vê. A gente entra no Facebook e só é isso que vê. Então,
nós estamos sofrendo mantras negativos, que mantra em sânscrito é repetição. Não importa se é uma repetição de uma coisa virtuosa ou se é a repetição de algo que pode ser nefasto, que pode ser muito negativo. A gente ouve algumas músicas que são verdadeiros mantras demoníacos, em ritmos e configurações de português que você ouvir aquilo danifica seu sistema de defesa. A gente ouve um noticiário que são verdadeiros mantras que vão danificar as nossas respostas positivas diante das adversidades da vida. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador, em que é preciso que a gente construa novos hábitos, para que a gente não sucumba a esses mantras negativos que nós estamos escutando aí. Então, como é que eu vou construir novos hábitos em que eu possa desenvolver habilidades de ter atitudes mentais positivas, que é o nosso tema de hoje. Atitudes mentais positivas. Primeiro, eu preciso identificar minhas atitudes mentais negativas. Porque primeiro, eu preciso separar o joio do trigo. Eu preciso estar na qualidade da minha plena atenção, da minha autoobservação, para que no momento em que o pensamento entre, e esse pensamento provoque ativação na minha fisiologia, provoque a alteração nas minhas respostas, eu preciso estar consciente. Não é à toa que tantos hindus que antecederam o próprio Buda, o próprio Siddhartha Gautama, os védicos, que têm mais de 5.000 anos, quanto o próprio Buda, 500 anos antes de Cristo, ele vinha com uma proposta de que precisávamos trabalhar a plena atenção, que hoje a gente chama de mindfulness, mas que é meditação propriamente dita. A capacidade de eu saber que, apesar de coisas estarem acontecendo lá fora, existe uma consciência que observa, existe uma consciência observadora em mim, que vai perceber quando eu deixei que aquele pensamento que veio de algum lugar obscuro entrasse na minha mente, e não só entrasse, porque entrar vai entrar, mas permanecesse, e eu me identificasse com esse pensamento. Quando eu me identifico com esse pensamento, que vem um pensamento de uma crença negativa, um pensamento de uma projeção catastrófica, quando eu me identifico, meu sistema, meu corpo, minha fisiologia começa a se preparar para responder aquela ameaça que eu deixei entrar. Então, todo o treino inicia-se na plena atenção, na minha capacidade de me perceber, na minha capacidade de rastrear a qualidade dos meus pensamentos. Porque, como dizem os hindus, esses pensamentos vão gerar sensações. Antes de sentir, você pensa. Isso é fato. Você pode até não lembrar o que você pensou. Você pode até não associar o que você está sentindo ao pensamento. Mas você pensou alguma coisa por associação e que aquela coisa despertou a sua fisiologia, uma resposta para algo que é ameaçador. E aí começa toda a fisiologia a se preparar para essa ameaça. E aí os batimentos cardíacos aumentam, a respiração fica ofegante, pressão arterial altera. Existe um ajuste fisiológico, onde você tem descarga de glicose, porque você precisa de açúcar, porque respostas de defesa são musculares, e você precisa de energia, e quem dá energia para o corpo é açúcar, glicose. Você tem descarga de açúcar, você tem aumento de adrenalina, você tem aumento de cortisol, porque você pensou uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, mas se identificou com esse pensamento. E aí os hindus dizem, o pensamento causa a sensação. Se você continua disperso, ou seja, o pensamento se fixou, sua fisiologia começou a responder e você continua sem parar para perceber o que está acontecendo, essas sensações vão se cronificando. Começam a se tornar respostas cronificadas, respostas ao estresse. E depois que essas respostas se cronificam, vocês começam a criar hábitos.
nós ficamos com hábitos. Vem as neuroses, vem a impaciência, vem a irritabilidade. Pô, mas fulano é grosso. A gente começa a ter um padrão de resposta ao estresse, que é um padrão diante de uma ameaça contínua que se estabeleceu a partir de um pensamento. Então, em toda a tradição oriental, é preciso saber o que é que está acontecendo. Então, se eu percebo que minha fisiologia aumentou, alterou alguma coisa, eu estou com aquele aperto no coração, aquela constrição no coração, não é normal a gente sentir isso, só diante de uma ameaça real. Isso significa que estamos angustiados, estamos preocupados, nos preocupamos, nos ocupamos antecipadamente com algo que ainda não aconteceu. E aí estamos trabalhando numa ameaça que a fisiologia julga real, mas é irreal. Foi um pensamento que entrou. E aí a gente aprende que precisa estar observando a qualidade desses pensamentos e se desidentificar desses pensamentos nefastos. Para que a partir daí, compreendendo que existe sim uma possibilidade de alguns pensamentos negativos, e todos nós temos essas possibilidades, porque, como eu falei no início do nosso bate-papo, o planeta, nós estamos, a nossa cultura, nós já falamos sobre isso, sobre a cultura, sobre a descendência, nós viemos de uma cultura que tem esse traço de resposta. E se a gente não observa o que está acontecendo e continua vivendo à mercê dessas reações, isso vai se cronificar. Como eu vou conseguir construir hábitos mentais positivos se sequer eu identifico meus hábitos mentais negativos? Então, antes de ter uma disciplina de desconstruir hábitos negativos, eu preciso identificar que hábitos são esses. Ou seja, antes de eu entrar na casa para morar, com todos os móveis que eu tenho, eu preciso desocupar a casa antiga. Eu preciso tirar os móveis da casa que estava lá, porque eu preciso criar um espaço para colocar o novo. Isso é física. Né? Dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu crio um espaço. Como é que eu vou criar um espaço para essa atitude mental nova? Desocupando, tirando, retirando, identificando as atitudes mentais negativas. E aí a gente, sem julgamento, a gente não tem que dizer, aí tá vendo, já tô eu de novo pensando aquela bobagem. Não. Olha, eu não vou pensar isso. Isso não faz sentido para mim. Isso não é relevante para mim. Isso não vai trazer nenhum acréscimo à minha natureza essencial, à minha natureza espiritual. Então, esse pensamento não me pertence. Ai, que raiva que eu estou de fulano, o veneno está descendo. Não vou sentir raiva. Não vai me acrescentar nada. Se é uma coisa, o problema é dele, não é meu. A minha questão é como eu vou lidar com isso, como eu vou me deixar ser afetado por isso. Mas como saiu dele, é problema dele. Como entra em mim, é uma responsabilidade minha. E aí começa a neutralizar o campo, o que é do outro é do outro. Eu não tenho que descascar o abacaxi do outro. Eu tenho que ver a qualidade do meu limão. Isso eu preciso saber. Se eu vou fazer um suco, uma limonada, ou se eu vou ficar chupando o limão ácido direto. Então, não existe essa coisa de assim, eu vou... Isso a gente aprende no yoga. Eu vou simplesmente fazer diferente a partir de agora. Não, eu preciso identificar padrões negativos em mim, sem julgamento, sem me achar menos, porque todos nós temos. Com humildade, porque eu preciso reconhecer que eu tenho dificuldades, e todos nós temos. Todos nós. Uns mais, outros menos. Um com dificuldade financeira, outro com dificuldade emocional, outro com dificuldade psíquica, outro com dificuldade energética. Todo mundo tem dificuldade. Então, não é uma questão de julgamento. É dizer, ok, qual é a minha? O que me cabe aí? O que é que eu preciso fazer para me sentir melhor, para me relacionar melhor? E aí sim, eu vou limpando do meu jardim, numa metáfora bem realista,
Eu quero plantar flores no meu jardim. Eu encontrei um pedaço de terra que eu quero plantar orquídeas, eu quero plantar margaridas. Mas antes, o que é que eu preciso fazer nesse terreno? Preciso limpar esse terreno. Não adianta eu chegar lá e jogar semente de flores lindas em cima do mato. A grama, a erva daninha, vai consumir todos os nutrientes vão ser consumidos pelas ervas daninhas, pelo mato. E a terra vai ficar pouco fértil para a flor que eu quero plantar. Então, se eu quero ter um jardim, primeiro eu tenho que limpar esse terreno. Uma metáfora direta. Eu tenho que tirar a erva daninha, aquela planta que não vai ajudar em nada, que se prolifera rapidamente, que termina matando as outras plantas, porque rouba os nutrientes do solo, e que, incrivelmente, elas sobrevivem mais. Erva daninha, quem cuida de jardim sabe. Todo dia você tem que tirar a erva daninha. Para você cuidar de uma rosa, você tem que ter muito cuidado. Ela é melindrosa, ela é cuidadosa, ela é delicada. Mas o mato, a natureza do mato é sobrevivência. Então, se eu quero plantar uma semente de algo que é sensível, que é cheiroso, que tem uma vibração mais delicada, porque no mundo da natureza, na natureza também tem vibração. Carmen sabe disso? Qual é a vibração da rosa? O óleo essencial da rosa? Você tem a essência que tem uma vibração delicadíssima. Você tem outras ervas que tem uma vibração mais terra, e para cada uma vai ter uma utilidade. Então, que tipo de plantinha eu quero plantar no meu jardim da mente, no meu jardim do coração? Eu preciso ter um terreno apropriado. Eu preciso limpar esse terreno. Eu preciso nutrir esse terreno. Então, todo mundo sabe que quando a gente quer plantar uma árvore frutífera, a gente não pode deixar que o mato chegue próximo do caule, porque o mato vai consumir os nutrientes. Então, a gente faz uma roda, uma circunferência, bota adubo, bota nutrientes e não deixa que o mato feche, porque senão aquela bichinha vai tentar crescer, mas vai estar sendo sugada, vampirizada. A mesma coisa. Se eu quero ter pensamentos nobres, virtuosos, primeiro eu preciso retirar da minha tela mental aqueles hábitos, aquelas ideias, aquelas crenças negativas que me fazem consumir muita energia e me sobra muito pouca energia para realmente o jardim, onde tem minhas flores, meus lírios, minhas orquídeas, minhas margaridas. Essas plantas precisam crescer, essas flores precisam de nutrientes. Então, quando a gente fala em treinar atitudes mentais positivas, primeiro precisamos identificar as atitudes mentais negativas que estão condicionando a gente às respostas. E quando a gente começa a ver sem julgamento e com humildade, ok, eu estou com essa dificuldade, massa. Vou olhar para isso, vou colocar energia ali. Toda vez que vier uma resposta com essa intenção, toda vez que vier uma reprodução desse comportamento, eu vou parar. No início vai ser difícil. Depois a gente começa a conseguir ter carga para frear a atitude que às vezes vem no ímpeto e vai dizer, não vou fazer mais isso. Isso não é mais condizente com a minha natureza, com a natureza espiritual que eu quero desenvolver. Isso não é mais condizente com a minha proposta dármica. Isso não condiz com os estudos que eu faço de espiritualidade. Isso não condiz com a natureza cristã que eu estou tentando nutrir dentro de mim. E aí a gente vai se corrigindo como um professor amável, gentil, generoso, corrige um aluno que ainda é aluno. Porque temos um professor em nós e temos aquele aluno imperioso ainda, aquele menino, aquela menina birrenta que está repetindo os padrões de respostas da infância, onde
de fato, teve que se configurar daquela forma para sobreviver, mas que não precisa ser mais isso, porque uma coisa que meu mestre escreveu lindamente em uma das suas psicografias, e que para mim é algo que eu preciso lembrar diariamente, porque é libertador, é: meu filho, o passado precisa passar. Minha filha, o passado precisa passar. E se o passado não se transforma por si só, somos seres encarcerados ao passado. Somos presos aos trilhos da nossa história. E ele coloca essa metáfora, inclusive, na sua psicografia. Nós precisamos nos soltar desse passado. Nós precisamos acreditar que temos potências para construir um futuro digno dessa identidade espiritual que estamos desenvolvendo todos os dias, quando fazemos uma caridade, quando abrimos o evangelho, quando fazemos um evangelho, um culto no lar. Senão não faz sentido. Então é muito desafiador. Viver é desafiador. Buda disse isso. Não tem como não ter sofrimento, mas a boa nova é que existe sim, uma técnica disciplinar para que você não fique emaranhado no sofrimento, para que você crie competências para não ficar preso na teia do sofrimento. Então, por que sofrimento? Porque a gente tem ego, e tudo o que desagrada o ego vai nos causar angústia, vai nos causar preocupação. E aí entram vários aspectos, entram a fé, entram crenças positivas, o esforço disciplinado, da gente querer manter a nossa mente identificada com o que é bom. Ah, mas eu era assim até ontem. Ainda bem que ontem já passou. Hoje é o dia que eu posso mudar. Não posso mudar mais o ontem. O ontem é o passado, e o passado, na sua própria configuração, ele é imutável. Mas o presente, não. O presente é o grande milagre que a gente tem todos os dias quando acordamos. E mesmo quando estamos desencarnados, o presente continua sendo um presente. Porque o presente é a consciência. É o momento onde você pode alterar a sua história. O passado não. O passado já foi. Ficar remoendo o passado é perder tempo. É ficar visitando uma casa mal assombrada. Você visita, eu visito, nós visitamos o passado, se for para tirar a lição dele e aprender alguma coisa. Mas fora isso, ficar ruminando o passado não faz sentido. Toda a energia que você poderia pôr, que eu poderia colocar no presente, eu estou consumindo no passado. E se a gente quer mudar, se a gente quer desenvolver atitudes mentais positivas, nós precisamos deixar o passado passar. Nós precisamos ser generosos com o que conseguimos ser no passado. Sem julgamento. Ah, mas eu queria ter sido uma criança melhor. Ah, eu queria ser uma criança menos assim. Ah, eu queria ter sido um marido melhor, uma esposa melhor. Olha, seja agora. Seja para você uma pessoa melhor. Poxa, ontem já não posso fazer mais nada com o que aconteceu ontem. Agora. Tudo pode ser diferente. E quando eu assumo a responsabilidade sobre o agora, sobre o tempo que se configura a consciência, autonomia e decisão, e mais do que tudo isso, ou a soma de tudo isso, que representa a escolha, eu escolho o que eu vou fazer agora. Olha só que potência, olha só que coisa poderosa. Eu escolho como eu vou ser a partir de agora. Eu defino o que é melhor. Quando eu tomo essa atitude, eu prevejo. Eu nem preciso me preocupar com o futuro, mas eu prevejo um futuro bom. Porque as atitudes que eu realizo agora são atitudes pautadas numa consciência do presente, numa autonomia, numa escolha, numa presença de espírito, numa presença observadora, numa presença consciente. Então,
Eu sei que cada um tem um tempo, eu tenho o meu, você tem o seu, mas nós precisamos também fazer esse tempo. Fazer esse tempo através da proposta da autotransformação. É muito cômodo viver uma vida pedindo a um mestre, pedindo pedindo um passe, pedindo a um padre, pedindo a um pastor, resolva a minha vida, me passe floral, me dê um banho de folha. Isso é ótimo, isso é fantástico, isso tudo é recurso. E é incrível como essas coisas vão alterar o nosso campo. Mas por si só, quando a gente não altera a configuração de crenças e pensamentos, tudo volta a ser como era. Tão logo passe o efeito do que se fez. A erva não vai fazer milagre, porque não faz sentido uma erva fazer milagre se você não abre o campo. Como é que a gente abre o campo? Construção do que eu penso. O milagre está aqui entre as duas orelhas. Essa coisa divina, o nosso cérebro, a nossa consciência, essa massa que nos conecta ao divino, a potência espiritual. Então, tomar um banho de folha, quando a gente está trabalhando crença positiva, rapaz, é milagroso. Usar um floral quando a gente está no esforço da mudança pessoal é uma coisa linda. Mas se você só faz isso, se a gente se esquece de que a transformação, mesmo é de dentro para fora. Todo o resto vai estar causando alívio, vai aliviar, mas aí a gente produz de novo aquela carga. Produz de novo. Eu via muito isso em centro espírita quando eu era jovem, porque a gente havia pessoas tomando um passe, saindo bem e na outra semana voltando de novo carregada. Quem se carregou? Foi o pobre do guia que limpou? É a qualidade do que a gente pensa, são os medos, é a preguiça espiritual, a falta de empenho em estudar, porque o que faz a gente mudar a crença também não é só repetir mantra positivo, é estudar, é ler, é conhecer a história dos santos, é conhecer a história dos monges, é conhecer a história de Santo Agostinho, de São Francisco, a própria vida de Jesus, que é uma inspiração sagrada. O que faz para a gente conseguir mudar esse manancial, esse arsenal de crenças negativas que todos nós temos, é preciso uma conjuntura de ações, não uma ação isolada. Eu me predisponho a estar atento ao que eu penso, eu me predisponho a limpar minha tela mental, eu me predisponho a colocar coisas virtuosas no lugar desse espaço que eu estou abrindo. Porque senão enche de erva daninha de novo. Façam isso para ver. Limpem o jardim, tirem o mato. Eu moro em casa, eu sei o que é. E não plante alguma coisa no lugar. A erva cresce de novo. Então, se eu faço a limpeza da minha tela mental, mas eu não coloco algo virtuoso no lugar, eu tenho uma grande tendência a voltar a repetir aqueles padrões nocivos de novo. Os hindus ensinam isso. Então, se eu não quero voltar a ter aquele mesmo comportamento repetido, aquele mesmo comportamento condicionado, eu crio novos hábitos, positivos agora. Então, eu vou ler um bom livro, eu vou ler o Evangelho, eu vou ter uma curiosidade filosófica em qualquer outra tradição, eu vou começar a entender o que está acontecendo, eu vou ler sobre, sei lá, o que interessar. O que interessar, mas tem que ser virtuoso. Tem que estimular, a gente tem que se sentir estimulado a ter curiosidade pelo que é bom. A gente precisa estimular a afinidade com o que é bem, com o que é do bem. Porque nós estamos assoberbados, encharcados de mantras ruins. Todos nós. Infelizmente, por isso que o planeta está passando por um karma coletivo. Não é porque a coisa está boazinha, não. Não é porque nós somos filhinhos de Deus maravilhosos. A espiritualidade está se desdobrando. Eu acho que eu não faço ideia do trabalho que esses guias estão tendo com a gente.
para manter a gente no nível de sanidade mental, para continuar dando um parco auxílio para quem está pior. Porque o planeta está na Kali Yuga, a época das trevas, onde tem muita angústia, muito medo, muita ameaça, porque prevalece a ignorância. Então, se queremos desenvolver atitudes mentais positivas, identifiquemos então quais são as ervas daninhas que nós estamos tendo. Vamos identificar quais são os hábitos negativos que nós estamos tendo. Identificando sem julgamento, porque todos nós temos. Essa é a boa nova. Podia ser ruim, mas é a nova. Sabe por quê? Porque é normal. Nós estamos em processo evolutivo. Então, dê leveza ao processo de limpeza do seu jardim. Ok, tudo bem. Que bom que eu consigo enxergar que eu tenho esse hábito. Porque eu só consigo mudar se eu faço contato com isso. Aí eu posso alterar. Então, vou mudar esse hábito. E aí começa, sabe, aquela formiguinha trabalhadora, aquela abelhinha, sabe, operária, começa. Volta e meia vai acontecer um evento, um outro evento, que vai fazer com que você volte para aquela atitude. Não, eu me propus mudar. Quando a gente começa a fazer isso, a gente vai criando um espaço interno. O jardinzinho vai começando a aparecer espaços naquele terreno que agora está mais bem cuidado e que, quem sabe, uma semente virtuosa pode brotar. Mas eu preciso botar essa semente virtuosa. Por isso a prática de leitura é importante. Evitar ver coisas negativas, ver filmes de violência, ver noticiário de violência, evitar estar repetindo músicas que não vão levar você a nada, evitar estar reproduzindo padrão de raiva, de rancor, evitar estar trazendo para você como se houvesse como é que eu falei outro dia? Não é um comando, não. Tem uma palavra que a gente usa, uma conspiração. Porque tem gente que acha que a vida está conspirando contra. Que todo mundo está conspirando. Fulano olhou para mim de lado. Gente, não é com a gente, não. Cada um está vivendo sua Kali Yuga. Eu não posso achar que eu sou o centro do universo. Então, assim, não traga para você como se fulano está nervoso, fulano foi grosso. Fulano foi grosso que fulano está surtado. Ele foi grosso comigo porque fui eu que estava com ele. Se fosse com Maria, seria com Maria. Então, e com isso, você vai se saindo do centro. E saindo do centro, você trabalha também o seu nível de ego, da sua importância, de achar que todo mundo tem algo contra você, tem algo contra mim. Ninguém tem nada contra mim, não. E se tiver, o problema é dele, porque eu não tenho nada contra ele. E assim eu vou saindo da lista das pessoas que estão em desordem emocional. Então, assim, mas fulano, olha, eu acho que não ache nada, não. Não perca seu tempo achando, não. Fulano deve estar nervoso, deve estar com problema, fulana deve estar angustiada. Saia, deixe de querer ser alvo. E assim a gente vai se preservando. Porque o ego adora estar no centro das atenções, até quando a coisa é ruim. Fulano está com problema, fulano está assim. Gente, não é nada comigo. E aí eu vou, não é nada comigo, e vou criando espaço para o bem. Aí o que é que eu preciso fazer? Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou questionar, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou ouvir as palestras de irmão Rodolfo, de irmã Lolita, eu vou reouvir, eu vou reler. Por quê? Porque eu preciso colocar um conteúdo significativo para dentro, para que esse meu espaço que eu estou abrindo, com esse trabalho de disciplina, seja um espaço benigno, para que ervas daninhas não entrem de novo. E de novo eu tenho que limpar tudo. E nós fazemos esse trabalho. Todo dia a gente tira um bocadinho. Todo dia, sem brincadeira nenhuma, acontece alguma coisa que me faz pensar. O primeiro sintoma, o primeiro ímpeto é comigo. Imediatamente eu digo, não, Rosana, você não é o centro do universo, querido. Eu tenho uma boa nova para lhe dar. O problema não é seu.
A pessoa está com dificuldade. Ah, mas fulano foi ruim comigo. Não, ele foi o que você precisava ter para não cair no seu ego. Hoje eu falei isso, para não cair no ego. E assim a gente vai entendendo que Deus coloca verdadeiros mestres nas nossas vidas, ensinando sobre ego, ensinando sobre a necessidade da gente ser mais humilde e ensinando sobre deixe cada um viver sua vida, viva a sua vida com fé, com tranquilidade e com esse trabalho incansável que é limpando o jardim do coração e da mente. Então, que possamos, nesse momento que estamos atravessando, bastante desafiador, que possamos ter paciência, fé em Deus, fé nos nossos guias, nos nossos mestres, nesse professor, nesse mestre interno que todos nós temos. E que possamos também lançar mão de estudo, estudar, questionar, ter curiosidade, perguntar e ler, se encher de conteúdo bom, para não dar guarita para o mal. Porque ele ronda, porque a nossa natureza ainda é ambígua, ainda não tem consistência suficiente para dizer, eu já posso relaxar. Acredito eu que o nosso querido Cristo não relaxava. Por isso que ele disse, orai e vigiai. E nós, réis mortais, precisamos vigiar muito mais. Muito obrigada, Rosana, pela reflexão de hoje. Que Mestre Ilau possa derramar sobre sua vida proteção e livramento de todo o mal, não só do Covid-19, mas maus visíveis e invisíveis na sua vida, e possa cada vez mais estudar e se preparar para jogar a semente, né? E que a semente possa frutificar. Porque todos nós somos também um pouco semeadores. E que a gente possa semear. Semear trazendo para o próximo as nossas experiências com bastante humildade, mas fazendo com que reflitam que o caminho não é difícil nem fácil, ele é necessário. A gente precisa passar por essas experiências para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar e se auto-iluminar, e que a gente consiga isso. Muita paz para todos nós, que nesse momento vamos receber os passes, fechando nossos olhos para o passe, os espíritos já estão junto a cada um de nós, são 3 atendentes para cada casa, que eles possam derramar sobre nós as mais puras energias colhidas dos planos superiores, mas energias essas não só de saúde do corpo físico, mas do corpo mental, dos corpos sutis, trazendo maturação, maturidade para o nosso corpo mental e emocional, trazendo paz e prosperidade para nossos lares e livramento de todo o mal. Que em nossos lares nada possa, que está aí fora do mal, possa adentrar, porque estamos com a nossa casa fechada para o mal e o nosso corpo fechado para o mal. Só há saúde, só há alegria, só há paz. E assim seja hoje, amanhã e sempre. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê uma semana de muita luz, muita saúde e livramento de todo o mal. Que assim seja. Queria